Autistas adultos com boa socialização. Isso é possível? Por que o TDAH não é considerado uma deficiência? Pessoas com altas habilidades de superdotação podem ter problemas sensoriais? Essas são algumas das questões que vou responder neste vídeo, que é a segunda parte de um conjunto de dúvidas, de questionamentos que me foram endereçadas lá na caixinha de perguntas do Instagram. Eu sou o Dr. Thiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui neste canal eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental com foco em neurodivergência. Já vou te pedir para se inscrever no canal, para acompanhar os próximos vídeos e não esquece de dar o like aqui para sinalizar que esse vídeo é importante. Então vamos aqui para uma primeira pergunta. Existem autistas adultos bem sociáveis? É possível que tenham adquirido essa característica ao longo da vida? E essa pergunta é interessante para a gente discutir dois conceitos que muitas vezes são confundidos: a motivação social e as habilidades ou competência social. Motivação social, como o próprio nome diz, é o quanto você se interessa por estar em ambientes sociais, interagir socialmente, estar inserido em contextos sociais. Já as habilidades sociais têm a ver com um conjunto de habilidades para que você desempenhe os seus papéis sociais, incluindo aí comunicação e interação social. O fato é que parte dos autistas tem baixíssima motivação social e, muito por consequência também, baixas habilidades sociais, déficits aí nos processos de interação social. Então, esses conceitos muitas vezes são confundidos na prática porque você vê alguns indivíduos com autismo com boa motivação social, mas que não têm tantas habilidades. Mas pela motivação social que eles têm, eles demonstram, digamos assim, eles têm atitudes de buscar o outro, eles buscam um contato social, mas muitas vezes eles não conseguem executar, eles não interagem tão bem, faltam ali algumas habilidades sociais. Então, olhando por cima, você vê aquele indivíduo com interesse social, dá a ideia de que ele é sociável. Porque muitas pessoas têm sobre o autismo um estereótipo daquele indivíduo isolado, que não quer falar com ninguém, que vive no mundo dele. Essa coisa da baixa motivação social está presente em parte dos autistas, mas não em todos. Então essa é uma primeira confusão que se faz. A outra questão aqui, dentro dessa pergunta, é que se a gente pensar em indivíduos bem sociáveis, como ele coloca aqui na pergunta, considerando que esses indivíduos tenham uma razoável habilidade social ou aparentam ter, aí nós podemos ter dois casos. Podemos ter aquele indivíduo que recebeu o suporte necessário e é esse o nosso desejo, a nossa intenção das crianças que estão sendo diagnosticadas precocemente, o que buscamos esse diagnóstico precoce. Queremos fazer diagnóstico precoce no autismo para oferecer um adequado tratamento, um adequado suporte, para que esse indivíduo consiga adquirir habilidades das mais diversas que dentro das dificuldades dele e que se torne um adulto com o melhor funcionamento possível, né? Esse é o objetivo. Então, se esse adulto ele conseguiu receber um suporte terapêutico adequado, ele sim poderá ser bem sociável, poderá ter um repertório de habilidades sociais muito mais bem desenvolvido. Um outro caso é o masking. Esse é um tema bem importante, já falei em muitos vídeos aqui. O masking é o processo de mascaramento, de camuflagem, que parte dos indivíduos autistas adquirem ao longo da vida, principalmente ali, já desde a infância e adolescência, em que eles mascaram, eles adquirem algumas habilidades sociais, mas às custas de muito esforço, de muito desgaste emocional. Então eles conseguem funcionar socialmente de forma razoável, mas isso cobra um custo muito alto, né? Porque eles foram desenvolvendo isso como estratégia de compensação, muitas vezes sem nenhum tipo de suporte terapêutico. Então, a um olhar menos apurado, vai parecer que ele é um indivíduo sociável, no sentido de ter boas habilidades sociais, mas isso muitas vezes está às custas do masking. Aqui uma outra pergunta. Você acredita nas características emocionais e sensoriais em superdotação? E aqui eu vou entender que a Cláudia tentou perguntar aqui sobre se eu acredito no sentido da presença dessas questões nos indivíduos com superdotação, altas habilidades. E eu vou lhe dizer que não é simplesmente uma questão de acreditar, nós temos um conhecimento já sobre essa questão de que a pessoa com altas habilidades de superdotação, independente se ela tem outros diagnósticos, como autismo e TDAH, apenas por essa condição é muito comum que ela apresente algumas dificuldades emocionais, dificuldade de regulação emocional e também alterações de processamento sensorial,
tende a ser mais comum nesses indivíduos do que na população geral. Então, sim, isso é mais comum neles. Inclusive, esse é um dos motivos até de confundir o diagnóstico aí, por exemplo, com autismo. Indivíduos que não têm autismo, não têm critério para autismo, têm apenas superdotação, altas habilidades. E dentro dessas dificuldades emocionais, de regulação emocional, comportamental e até das dificuldades sensoriais, isso pode ser facilmente confundido com autismo, né, sem um olhar mais apurado. Então esse é um diagnóstico diferencial importante, né, de você diferenciar o que é superdotação, o que é autismo, mas sabendo que as duas coisas podem estar juntas numa mesma pessoa. Aqui outra questão. Você tem algum vídeo que fale sobre TDAH em adulto com desatenção como sintoma principal? E sim, a Verusca pergunta aqui, e eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo o link para esses vídeos, mas do conjunto de vídeos que eu já fiz sobre TDAH, eu destaco 2, dentro do que você está desejando, que fale sobre adultos com desatenção, que é esse aqui, ó, TDAH realmente gera desatenção? E tem esse outro vídeo aqui, sintomas de TDAH em adultos, falta de foco e organização. Nesses vídeos eu explico melhor um pouco sobre essa sintomatologia, até citando aí exemplos de casos reais. Então, se você quiser navegar aqui no meu canal, eu tento organizar aqui pela playlist, tem uma playlist só de TDAH, e aí dentro tem vários vídeos aí com aspectos diversos, tanto dos sintomas, de tratamento e também de comorbidades. Outra dúvida aqui sobre TDAH. Por que o TDAH não é considerado uma deficiência, sendo que este causa inúmeros prejuízos? E essa é uma questão que pode até ser polêmica, mas respondendo de forma simplificada, eu te digo que o TDAH não é considerado uma deficiência, pelo menos aqui no Brasil. Eu não estou muito atualizado como é que está a questão em outros países. Aqui no Brasil, o TDAH não é considerado uma deficiência, provavelmente porque não houve um ativismo forte o suficiente para que isso se colocasse. Porque veja que o conceito de deficiência, as fronteiras desse conceito, elas não são consensuais, né? Realmente, o que é que você colocaria dentro de uma categoria de deficiência. Então, esse conceito, inclusive, ele pode ir mudando ao longo do tempo e ele, obviamente, é influenciado por fatores sociais, culturais e políticos. Quando a gente está falando de legislação, porque isso é algo legislativo, né? Você tem normativas para dizer o que é, o que não é uma deficiência do ponto de vista até formal, porque aqui tem implicações jurídicas e outras mais. Você tem leis, você tem legislação regulamentando esse processo. Para fazer uma comparação que é muito válida aqui, eu vou falar a comparação com o autismo. O transtorno do espectro do autismo aqui no Brasil é uma condição equiparada à deficiência. E isso se dá através de uma lei específica que foi criada para garantir os direitos da pessoa autista. E veja, uma lei para ser oficializada dentro de um regime jurídico de um país, tem muitos aspectos envolvidos, jogos de poder, jogos de força, né, atores políticos e sociais ali dentro de um processo para que a lei acabe sendo implementada. Então, no autismo a gente sabe, isso é um cenário que internacionalmente é verdadeiro, o ativismo em torno do autismo ele é muito mais efetivo, muito mais organizado, muito mais intenso. Teriam motivos, a gente poderia especular aqui, eu não vou falar nesse aspecto específico para não prolongar muito esse vídeo, mas isso é bem colocado que a organização, o ativismo em torno do autismo é muito mais forte. E talvez não à toa, os direitos em torno das pessoas com autismo, eles têm uma garantia maior do que em relação ao TDAH. O TDAH é um transtorno que acaba sendo muito negligenciado nesse sentido. E de fato, existem casos de TDAH que têm uma gravidade muito maior do que casos de autismo. E a questão não é comparar um com o outro, dizer quem é mais grave, quem tem mais direitos, né? Mas se você for pensar nesse aspecto assim, por que um é deficiência e o outro não é? Essa é uma discussão bastante polêmica, eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso, mas a minha resposta, né, não é uma resposta consensual e definitiva, mas o TDAH não é considerado uma deficiência, muito por um ativismo ainda não bem organizado ou não bem intenso em torno desta causa. Um conjunto de perguntas aqui da Marta, né? Ela coloca aqui numa primeira pergunta: quando deito para dormir tenho pensamentos acelerados, não consigo dormir, o que é que pode ser? Outra pergunta aqui, estou tendo muita paralisia do sono, o que é que pode ser? É ansiedade? Eu vou ter uma compreensão aqui, eu posso especular até pela natureza das perguntas, né? Que a Marta pode estar passando por algumas dificuldades emocionais, gerando esse tipo de sintoma. Mas essas perguntas são muito interessantes para a gente falar um pouco aqui sobre sono, né, e o que é que pode interferir nele em termos de saúde mental. Primeiro, paralisia do sono, né, esse é um termo que é muito usado e vamos entender o conceito. Paralisia do sono é um estado neurológico, vamos assim dizer, em que acontece temporariamente uma desconexão entre atividade cerebral, de consciência. O indivíduo está consciente, mas o cérebro não consegue não consegue comandar os músculos do resto do corpo. E aí acontece uma sensação horrorosa, uma sensação horrível, quem passou já sabe muito bem, que é aquela sensação que você está acordado, mas você não consegue mexer
nenhuma parte do seu corpo. É uma sensação, às vezes, e isso gera muitas vezes uma sensação de terror, né? Junto com algumas outras coisas, como sufocamento, o coração pode acelerar, entre uma série de outros sintomas. Então, a paralisia do sono é algo bastante frequente, assim, a maioria das pessoas, pelo menos uma vez na vida, eu lembro que eu já tive isso, já experimentou, já passou por isso, e normalmente o que gera paralisia do sono tem muito a ver com os fatores ligados à má qualidade de sono, a estresse, ansiedade, né, problemas diversos de saúde mental. E aí, considerando uma das perguntas aqui da Marta, de que ela está percebendo pensamento acelerado, a gente pode, né, especular aqui uma relação, que essa paralisia do sono pode estar relacionada a um estado de estresse, de ansiedade, desregulação de humor. Então, muita coisa pode entrar aqui nesse processo. O que a gente precisa ter muita atenção quando estamos falando de sono é que alterações de sono, na maioria das vezes, via de regra, vão funcionar como sinalizador que tem algo de errado com você. E esse algo de errado pode ser algo relacionado à saúde fora das questões mentais, né? Saúde de outros órgãos do corpo, de outros sistemas. Diversas doenças podem causar insônia, alterações de sono, mas muito comumente problemas de saúde mental. Então, a insônia, alterações de sono nos seus mais diversos tipos, incluindo a paralisia do sono, muitas vezes ela não está sozinha, ela vem acompanhada de outros sintomas que esse indivíduo vai estar relatando ao longo do dia. Alterações de humor, estresse, ansiedade, uma série de coisas. Então, cuidar bem do sono é importante para a saúde mental, né? Investir na qualidade do sono, mas também alterações de sono também são sinalizadores que essa saúde mental não está adequada, não está equilibrada. Olha aqui a próxima pergunta. Como ajudar uma pessoa com depressão? Aqui foi da grande contadora Liane Marques. Essa é uma pergunta que pode caber uma resposta bastante longa, mas vamos estruturar aqui algumas ideias, né? Primeiro, a forma mais importante de ajudar uma pessoa com depressão é conseguir ajudá-la a buscar o tratamento adequado. Porque depressão é um estado patológico e que tem tratamento. A gente nunca pode esquecer disso. Independente dos motivos que levaram a pessoa a entrar numa depressão, existe tratamento para isso. E o tratamento envolve acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes, a maioria das vezes, né, principalmente se for uma depressão que seja de moderado para grave, uso de medicamento, envolve psicoterapia e envolve mudanças no estilo de vida. E aí a gente pode incluir muita coisa no meio, atividade física, né, organização do sono, alimentação. Então, a primeira coisa, e isso é um recado especial para parentes, né, familiares, depressão é uma coisa muito comum. Pode ter certeza, se você não viveu uma depressão, você certamente vai conhecer alguém ou conhecer alguém que já viveu, porque é algo muito comum, o transtorno aí está entre os transtornos mentais mais comuns, né, os estados mais comuns de alteração de saúde mental. Então veja, se você está diante de uma pessoa com depressão, o primeiro ponto é garantir, né, ou ajudar que essa pessoa consiga acessar os tratamentos mais adequados. Segundo ponto é realmente você conseguir construir um diálogo com a pessoa, de se colocar à disposição da pessoa no sentido de prover apoio. E quando digo se colocar à disposição, existe uma fronteira muito, muito estreita entre você invadir o espaço da pessoa, às vezes com a melhor da intenção, de tentar ajudá-la, e você ficar muito distanciada dela a ponto de não ser útil como suporte para aquela pessoa. E veja o que eu quero dizer com isso, porque na depressão, um efeito que é comum, que é inerente a esse estado, é o indivíduo ficar com baixa energia, com indisposição, desanimado, em cima da cama, né, como se diz, em cima de uma cama, não conseguindo executar as tarefas. E eu vejo muito, isso é muito frequente, dentro das famílias, acontece uma inquietação natural, né, de você ver, por exemplo, uma pessoa que você quer muito bem, uma pessoa que você que é importante ali na sua vida, totalmente paralisada, realmente ali num aspecto de adoecimento, né, aquela coisa de você realmente estar muito fora do seu normal. Então, o impulso natural dos familiares é o quê? É tentar incentivar essa pessoa. Vamos lá, saia da cama, reaja, tenha força de vontade. E esse é um cuidado, porque assim, algumas palavras, né, esse tipo de incentivo, mesmo que exista a melhor das intenções, ele muitas vezes vai ter um efeito contrário. Porque se você vai muito na linha de que é uma questão de força de vontade, é uma questão do indivíduo reagir, você pode incitar, você pode acabar incentivando um sentimento de culpa que já está muito grande nesse indivíduo. Então, tem que ter muito cuidado com essas questões, digamos, motivacionais, né, de você chegar lá e ficar puxando o indivíduo. Então, esse é um cuidado. Mas, por outro lado, você não pode deixar essa pessoa deprimida à mercê da própria sorte. Tipo assim, não, vou deixar ela à vontade, porque quando ela quiser fazer, ela faz. O que precisa é um combinado mesmo, né, entre o indivíduo deprimido e esse familiar que quer prover apoio, de estruturar um plano de ação. A gente chama isso de ativação comportamental. Isso é uma técnica, inclusive, que se usa dentro de psicoterapia, mas
O que eu estou falando aqui são os princípios dessa técnica. A ideia é que esse indivíduo que está paralisado, com baixa energia, com desânimo, desmotivado, triste, ele precisa ir construindo uma rotina mínima de atividades para que isso possa ser um catalisador de uma melhora do próprio estado dele. Porque na depressão ocorre um ciclo vicioso que é, quanto mais você está paralisado, quanto mais você está ausente das atividades, mais você se sente incapaz e esse estado de incapacidade, esse sentimento de incapacidade, vai prolongando esse estado de paralisia. Então você precisa começar a fazer pequenas coisas. Então, dentro de um conjunto de tarefas que aquela pessoa precisa fazer, eu posso quebrar aquela tarefa em pequenas partes, né? Para que essa pessoa possa ir construindo aos poucos, né? Fazendo pequenas coisas. Por exemplo, coisas básicas, né? Escovar os dentes, tomar banho. Para o indivíduo com depressão isso pode ser muito difícil. Então você pode prover apoio nesse sentido. Tipo assim, o que é que eu posso fazer por você para lhe ajudar a fazer tal tarefa, né? Então focar em coisas específicas nesse sentido. Agora, um último ponto dessa questão, como ajudar um indivíduo com depressão, que requer muita atenção da família, é quando o indivíduo ele não consegue se motivar para o próprio tratamento. Então, isso não é incomum na depressão, e quanto mais grave, mais verdade isso é. Se você está triste, está deprimido, pensando em morrer, você não quer fazer o tratamento, você não tem nem energia para sair de casa, ir para uma consulta com um psiquiatra, para sua psicoterapia. Então, nesse sentido, a família precisa muitas vezes assumir a frente, né, e conseguir marcar, por exemplo, a consulta para essa pessoa, levá-la, né, ao psiquiatra, ao psicólogo, né, prover esse suporte para que o tratamento ocorra. E no limite, quando o indivíduo está até resistente ao tratamento, esses são os casos, infelizmente, até por questões de segurança, quando tem ideação suicida, é que chegam no extremo de precisar da internação. Internação psiquiátrica também tem seu papel para casos específicos. Então, assim, o pilar fundamental é garantir o tratamento adequado. Sem tratamento, fica muito difícil de melhorar o estado depressivo. E a última pergunta do vídeo de hoje aqui, fluoxetina pode ter quais efeitos? Insônia? E aqui eu entendi que essa pergunta está muito na linha de efeitos colaterais, né? De efeitos adversos, e aqui falando da insônia. E sim, respondendo objetivamente, fluoxetina pode gerar insônia como efeito colateral. A fluoxetina ela faz parte da grande família dos medicamentos serotoninérgicos, significa medicamentos que reforçam a transmissão de serotonina. São remédios extremamente importantes na psiquiatria que usamos para uma série de tratamentos, principalmente os transtornos de humor e transtornos de ansiedade. E quando um indivíduo começa a tomar um remédio como a fluoxetina, ele, no curto prazo, nas primeiras semanas, ele vai ter um efeito de aumento de serotonina em todas as regiões do corpo. Isso é algo que a gente não deseja. Esse é o grande desafio que a gente tem com as medicações. Quando eu engulo um comprimido, esse comprimido vai para o meu intestino e passa para a corrente sanguínea, eu não tenho como selecionar as áreas onde esse remédio vai agir. Ele vai se espalhar pelo corpo. E é justamente por ele não ser seletivo topograficamente que é um dos grandes motivos dos efeitos colaterais. Porque eu aumento serotonina onde eu preciso aumentar, para tratar depressão, para tratar ansiedade, mas eu aumento serotonina em outras áreas que não precisam aumentar e que muitas vezes vai ter até um efeito negativo, um efeito ruim. E daí que vem, por exemplo, com a fluoxetina e remédios da família dela, efeito gastrointestinais. Serotonina, tem muita serotonina aqui no intestino, no estômago, todo o trato gastrointestinal tem muito receptor de serotonina. Então, se eu aumento a serotonina no corpo todo, eu vou aumentar também no trato gastrointestinal. E aí eu posso ter náusea, pode ter problemas aí de digestão, mudança no ritmo intestinal, entre outras coisas. Insônia é uma das coisas que pode acontecer por causa desse aumento abrupto de serotonina. Mas no caso da fluoxetina, ela tem ainda um perfil específico que pode gerar com mais frequência alterações de sono, como insônia, do que outros medicamentos da família dela, como estalopram, sertralina, paroxetina, que tendem a causar menos esse efeito. Mas tudo isso é uma questão, digamos assim, estatística, no sentido de que não é um efeito que vai acontecer com 100% das pessoas. Na verdade, a gente tem os dados, uma minoria das pessoas vai ter efeitos colaterais. O que acontece, e muitas vezes os remédios eles ficam com a má fama por isso, porque aqueles que têm efeitos colaterais geram nessas pessoas um desconforto muito grande. E elas vão acabar, digamos assim, compartilhando a experiência negativa, natural, com parentes, com familiares em redes sociais. Então é muito mais comum você ouvir falar, você pesquisar aí sobre efeitos colaterais, a parte negativa das medicações, do que muitas vezes a parte que funcionou. Mas efeitos colaterais
acontece na menor parte das pessoas, né? Os efeitos colaterais mais críticos. Na maior parte dos casos vai ser mais tranquilo, né, utilizar as medicações e quando bem indicadas elas são muito bem-vindas no tratamento. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje, em que eu respondi aí uma segunda parte, uma segunda lista de perguntas que me foram ali colocadas na caixinha de perguntas do Instagram. Meu muito obrigado a todos que endereçaram suas perguntas. E se ficou mais alguma dúvida sobre esses temas, sobre algum outro tema, coloca aqui nos comentários, vou ter o maior prazer de te esclarecer e interagir com você. Até o próximo vídeo.